Não, não estás no canal errado, estás exatamente onde devias estar. Isto não é um canal de futebol qualquer. Isto é só para quem sente o Porto até ao osso, só para quem vive cada jogo com o coração na boca, e só para quem acredita que ser portista é muito mais do que apoiar um clube, é ter alma, é ter raça, é nunca baixar a cabeça. E se estás aqui, então faz parte da família. Bem-vindo ao único canal onde cada notícia é vivida como se estivéssemos todos juntos nas bancadas do Dragão, onde a paixão pelo azul e branco é levada ao limite e onde ninguém tem medo de dizer as verdades. Hoje temos 5 notícias de arrebentar. Umas vão-te deixar à beira da revolta, outras vão devolver-te a esperança, mas todas, sem exceção, vão fazer-te sentir o que é ser Porto. Por isso já sabes, deixa o like, ativa o sininho, subscreve o canal, porque aqui vai-se dizer tudo, sem filtros e com o coração na boca. E prepara-te, porque o que estás prestes a ouvir vai mexer contigo. O Porto pode estar a ganhar jogos, pode até estar a liderar grupos e manter séries vitoriosas, mas há uma coisa que já ninguém esconde. Aquela defesa está presa por arames e o próprio André Vilas-Boas já não conseguiu evitar o tema. Foi durante a apresentação do relatório de contas, onde se falou de milhões e planos para o futuro, mas também de algo muito mais urgente, muito mais gritante, que é em janeiro. O Porto pode mesmo ter de ir ao mercado buscar um reforço para o setor mais recuado. Porque as lesões estão a acumular, as opções são curtas, e Farioli já está a fazer malabarismo há semanas para manter isto coeso lá atrás. Zé Pedro anda a lutar com o físico, David Carmo vai e volta sem estabilidade, o próprio Endel tem sido puxado para tudo o que é lado para tapar falhas que se multiplicam, e no meio disto tudo, a exigência aumenta, o calendário carrega, os adversários sentem a fragilidade e vão diretos à ferida. O Porto tem resistido, sim, tem mostrado alma, sim, mas até quando é que conseguimos continuar a segurar isto só com esforço e garra? Porque chega a um ponto onde já não é só coragem, é estrutura, é profundidade, é qualidade real. E Vilas-Boas sabe disso. Aliás, foi ele que disse com todas as letras que o plantel está equilibrado mas afetado pelas lesões e que pensar em reforços não está fora da equação. Agora, entre pensar e fazer, vai uma distância perigosa, e janeiro, para quem joga a cada 3 dias, ainda vem longe. E quando se esperava que a conversa ficasse por aí, não ficou, porque logo a seguir veio o tema do centro de treinos, um projeto enorme, com terrenos já comprados, com licenças a caminho, com promessas de um espaço moderno, de futuro, de referência, mas que só estará pronto daqui a 1 ano e meio, 2 anos, se tudo correr bem, e que ainda está por definir se será pago com dinheiro do clube ou com uma parceria externa, ou seja, com dívida nova, com compromisso pesado. E aqui o que se sente é um Porto a crescer numa direção, enquanto tenta sobreviver noutra. Porque, sim, o futuro importa, claro que importa, mas não se constrói grandeza só com betão. O que esta equipa precisa, já, agora, neste instante, é de um central com estofo, de um lateral com pulmão, de um reforço que entre direto para o 11 e traga autoridade. Porque Farioli está a trabalhar bem, sim, está a construir ideias, está a valorizar jogadores, mas precisa de matéria-prima, não se faz ouro sem metal, e neste momento o que há são remendos, adaptações, miúdos a serem puxados sem tempo para crescer com calma. E o mais curioso no meio disto tudo é que até há sinais positivos. As contas melhoraram, há estabilidade a crescer, há ideias estruturais a avançar. Mas se no campo não houver músculo, se o treinador não tiver as ferramentas certas, tudo o resto de pouco serve. Porque no Porto não basta parecer forte, é preciso ser forte, jogo após jogo, minuto após minuto. Vilas-Boas deu o sinal. Agora, o Porto tem de responder. Porque não há margem para hesitações, não há tempo para decisões adiadas, há uma época inteira em jogo, e se janeiro for só conversa, arriscamos a ficar para trás. E o que vem a seguir vai mexer com quem sente o Porto de verdade. Denis Gul. Um nome que há poucos meses estava praticamente fora do Dragão. Um jogador que tinha perdido espaço, confiança e quase perdeu também o bilhete para continuar a vestir de azul e branco. Vários clubes turcos estavam à espreita. A Bélgica já tinha mexido cordelinhos. E dentro do Porto houve quem achasse que o melhor era mesmo deixá-lo ir, recuperar parte do investimento, aliviar a folha salarial, seguir em frente. Mas houve alguém que disse não. Francesco Farioli. O treinador, que ainda nem tinha conquistado nada, mas já mostrava que não estava ali só para agradar, viu em Gul aquilo que mais ninguém quis ver. E exigiu à estrutura que o segurasse. Que lhe dessem tempo, espaço, minutos, porque para Farioli, o turco tinha algo que os outros não tinham. E agora? Agora começa-se a perceber porquê. Contra o Aroca, quando a equipa precisava de alguém que mudasse o jogo, que mantivesse a tranquilidade depois da expulsão de Martim Fernandes, Farioli olhou para o banco e chamou Gul. E 3 minutos depois, golo. Um golo que desbloqueou o jogo,
que empurrou o Porto para a goleada, que provou que há jogadores que só precisam de um momento certo e de alguém que acredite neles. Gul não é um avançado qualquer. Mede 1,88 metros, tem presença física, segura a bola de costas para a baliza, liga bem com os médios, sabe associar-se. Não tem o perfil de Samu, nem precisa. É outro tipo de arma. E quando se olha para o que Farioli quer construir, percebe-se logo porque é que este nome foi mantido a todo custo. E atenção, isto não é só um acaso. Desde a pré-época que o treinador tem elogiado a atitude do turco, a forma como trabalha, como se foca, como evoluiu na finalização, como tem crescido mentalmente. É alguém que podia ter desistido e não desistiu. E quando vemos jogadores assim, que ficam mesmo quando lhes dizem para ir, que lutam mesmo quando estão na sombra, que esperam pelo momento e quando ele chega, não falham. Não há como não sentir. Não há como não acreditar. A verdade é que Farioli tem vindo a mostrar que não olha para nomes nem para estatutos. Olha para rendimento. E por isso Gul, mesmo tendo sido posto de lado durante grande parte da época passada, mesmo tendo entrado em 2025-26 com dúvidas em volta, mesmo tendo sido pouco utilizado nos primeiros jogos, está agora, de novo, na linha da frente. Hoje, frente ao Estrela Vermelha, pode voltar ao 11. Algo que não acontece desde abril. E se acontecer, vai com tudo. Porque agora já não joga por uma oportunidade. Joga para retribuir a confiança. E é por isso que esta história mexe. Porque podia ter sido o fim, e pode ser o recomeço. Porque há algo de profundamente portista nisto. Cair, ouvir que não serves, e responder com golo, com entrega, com força. E a pergunta que fica agora é, se Farioli tem este olho para ver potencial escondido, se consegue recuperar ativos que pareciam perdidos, o que é que pode fazer com este plantel todo nas mãos? O que está a nascer aqui pode ser muito maior do que parece. Mas cuidado, porque nem tudo à volta está alinhado com esta visão. E o que vem a seguir é prova disso. Há vitórias, há golos, há pontos somados, mas basta olhar nos olhos de quem vai ao estádio, de quem vive o Porto por dentro, para perceber que nem tudo está certo. Não é por estarmos a ganhar que se apagam os sinais, e eles estão aí, por todo o lado. Sinais de que a estrutura ainda anda aos tropeções. Sinais de que há jogadores a valorizar, sim, mas há decisões a sair do topo que continuam a baralhar tudo o que está a ser bem feito no relvado. Porque enquanto Farioli vai fazendo do plantel uma máquina competitiva, com 8 vitórias em 8 jogos, com nomes como Frolda a explodir de valor e a mostrar o que é crescer dentro de uma ideia clara, há outros jogadores que parecem estar a ser largados à sua sorte. Jakub Kiwior, por exemplo, chegou do Arsenal com rótulo de patrão para a defesa, foi anunciado como uma das grandes promessas para fechar o eixo central, e agora vê o seu valor de mercado cair de 28 para 25 milhões. Não é só uma queda numérica, é um reflexo claro da perda de espaço, da falta de confiança, de uma gestão que parece sem rumo. E depois está Eustáquio, um médio que sempre deu tudo com a camisola do Porto, que carregou o meio-campo em fases difíceis, e que agora vê o seu valor cair para os 9 milhões, porque pura e simplesmente desapareceu das opções principais. A pergunta é simples. Como é que se chega aqui? Como é que se deixa talento desvalorizar assim, de uma época para a outra? Sim, há luzes no meio disto tudo. Froll subiu de 12 para 22 milhões. Borja Sainz, Gabri Veiga, William Gomes, Alberto Costa, todos em alta. O plantel no total vale agora 391,8 milhões, mais do que o Benfica, atrás apenas do Sporting. Mas isso basta. Valor de mercado não ganha campeonatos. Estatística não levanta taças. E o que se sente é que há um desequilíbrio a crescer, jogadores a explodir de um lado, peças a desaparecer do outro, e ninguém parece disposto a travar a tendência. E o que mais assusta é isto, a direção parece estar confortável. Parece satisfeita. Como se o crescimento de alguns compensasse o apagão de outros. Como se a valorização de Froll permitisse esquecer o que está a acontecer com Kiwior, com Eustáquio, com outros que podiam dar muito mais, se fossem acompanhados da forma certa. Farioli, esse, continua a remar contra a corrente. Vai colando o que pode, vai apostando em quem acredita, vai desenhando um Porto competitivo dentro de campo, mas não pode continuar a levar este projeto às costas sozinho. Não pode ser ele a resolver tudo, porque há áreas que não dependem dele. Há decisões que vêm de cima e que têm de começar a fazer sentido. Porque a verdade é esta, por muito talento que haja, por muito que se valorize, por muito que o Transfermarkt diga que subimos milhões, se a gestão continuar aos solavancos, se não houver uma linha coerente em tudo o que se faz, mais cedo ou mais tarde, isto vai rebentar. Estamos a viver numa corda bamba. E não basta continuar a andar,
é preciso garantir que não se parte. Mas, no meio de tanta tensão, aconteceu algo que ninguém esperava. Um momento que mudou o tom e reacendeu uma chama que parecia apagada. E quando andávamos a falar de lesões, de desequilíbrios, de jogadores que perdem valor e decisões que não se entendem, nada, aparece uma notícia que muda o tom, que vira o estado de espírito, que devolve alguma da fé que andava escondida. O Porto apresentou o maior lucro da sua história, e não foi um número qualquer atirado para enganar a malta. Foram 39,24 milhões de euros limpinhos, reais, registados no relatório da SAD, e isto num ano sem Champions, num ano onde muitos lá fora diziam que íamos descer de patamar. É uma resposta de gigante, daquelas que não se grita, mas se sente com orgulho no peito. E foi André Vilas-Boas quem deu a cara, quem explicou ponto por ponto onde se cortou, onde se segurou, onde se teve visão para não afundar quando tudo parecia desmoronar, falou da redução drástica em custos operacionais, da renegociação da dívida, do aumento na venda de bilhetes, na explosão de novos sócios, no crescimento das receitas comerciais. E sim, tudo isto sem tocar na alma do clube. Sem vender a identidade, sem comprometer o futuro. E aí é que está o ponto. Porque quando um presidente aparece e diz com todas as letras isto é o lançamento de um novo ciclo, já não soa só a promessa, soa a realidade a começar. E o que mais bate, o que mais arrepia, não são os gráficos ou os valores no papel, é sentir que o Porto está a levantar-se de novo com estrutura, com plano, com base sólida, que já não vive só da mística ou da raça, mas que está a construir um caminho com cabeça, com números certos e ambição controlada. E isto, depois de anos a ver a casa arder em silêncio. Depois de temporadas a viver no limite entre o sucesso e o desastre financeiro, sabe a recomeço, sabe a esperança com razão. Claro que ainda falta muito, claro que há desequilíbrios no plantel, claro que não vamos ganhar jogos com folhas de Excel, mas o que Vilas-Boas mostrou foi que há mais do que discurso, há ação, há cortes feitos onde era preciso cortar, há investimento pensado onde se pode crescer, há contas certas e um horizonte limpo para poder voltar a atacar forte, não só em campo, mas fora dele. Onde hoje em dia também se decidem títulos. E o que mais entusiasma é perceber que tudo isto foi feito sem cortar na alma, sem afastar os adeptos, pelo contrário. Os números provam que há mais gente a entrar, mais gente a acreditar, mais gente a dizer presente, mais gente a colar-se ao clube, e isso é Porto puro, é ADN azul e branco, é aquela chama que nunca se apaga, por mais difícil que seja o momento. E quando se olha para o todo, para o que se passou e para o que está a nascer, dá para sentir, no olhar de quem joga, no discurso de quem manda, na voz de quem canta nas bancadas, que está mesmo a começar qualquer coisa nova, que esta época pode ser o início de algo muito maior do que apenas resultados semanais. Porque isto é muito mais do que futebol. Isto é sangue, é fé, é luta. Mas o que vem agora, o que está prestes a acontecer, ninguém está preparado. E quando já pensávamos que o pico tinha sido atingido, que o lucro histórico era a grande bandeira desta época fora do relvado, que a chama estava reacendida pelo discurso de Vilas-Boas, cai a bomba final, a venda de Galeno. E não é só porque encheu cofres, é porque entrou direta para o top 3 das maiores mais-valias da história do Porto, ao lado de Otávio e Vitinha, nomes que marcaram um tempo, que ficaram gravados na pele de quem vive este clube. Foram 50 milhões para o Al-Ahly de Jeddah, dos quais quase 35 milhões em mais-valia limpa, e isto, por muito que custa admitir, é o tipo de operação que mantém o Porto vivo, que permite continuar a sonhar, a reforçar, a construir. Mas, ao mesmo tempo, é uma ferida aberta. Porque Galeno não era só um jogador, era desequilíbrio puro no ataque, era aceleração, era aquele rasgo que mudava jogos quando já parecia não haver nada a fazer. Perdê-lo dói. Ainda hoje dói. E não foi só ele. Nico Gonzalez também saiu para o Manchester City por 30,9 milhões em mais-valia, juntando-se a um top 5 que completa com Fábio Vieira. É dinheiro, sim, é sustentabilidade, sim, mas é também identidade que vai embora, nomes que estavam a crescer e que podiam dar muito mais dentro de campo. É o eterno dilema de quem somos e de como sobrevivemos. Mas no meio da dor há algo que não pode ser ignorado. O Porto cresceu como nunca na sua massa associativa. Em 2024-25 entraram 17.500 novos sócios, um aumento de 77% face ao ano anterior, e isto é arrebatador, isto é mística a renascer, isto é o dragão a chamar de novo a sua gente. É um clube rejuvenescido, é uma base mais forte, mais plural, mais apaixonada, mais próxima. É o sinal mais puro de que, por muito que se venda, por muito que custe, o Porto nunca perde a sua alma. E quando olhamos para tudo junto, percebemos o impacto real desta última bomba. Porque a saída de Galeno não foi só dinheiro, foi a prova de que o clube consegue ainda negociar em patamares de elite, foi a confirmação de que o Porto é grande, de que continua a mexer no mercado mundial, de que consegue reinventar-se, mesmo em tempos difíceis.
Sim, custa. Sim, deixa vazio. Mas também dá força. Dá margem. Dá vida. E é com este equilíbrio entre a dor da perda e a confiança no futuro que se fecha esta viagem de 5 notícias. Uma viagem que começou na revolta das lesões, passou pela surpresa de ver Farioli segurar gol, explodiu na tensão das valorizações e desvalorizações, reacendeu com o lucro histórico e terminou agora, aqui, com a mais-valia que mexe com tudo e com todos. O Porto vive, o Porto sofre, o Porto transforma-se. E se tu sentiste cada emoção, se gritaste, se te revoltaste, se te orgulhaste, então faz a tua parte. Deixa o teu like, comenta, partilha este vídeo, porque este sentimento é coletivo e precisa de eco.